Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um UX Play Podcast, nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E hoje, para conversar conosco, está aqui o professor Gustavo Posa, também o aluno Marcos Martins e a aluna também, a estudante Gabriela Heck. E o nosso tema é o Projeto Rondon. Professor, muito obrigado pela sua presença, né? Mais uma vez aqui trouxe o crachá para a gente já bater o cartão aí. Bater o ponto aqui. Legal demais, obrigado professor. pelo convite, Jorge. Também você, Marcos, obrigado aí pela presença. Obrigado, eu agradeço pelo convite, assim, poder falar um pouco mais sobre essa experiência aí, né? Pois é, uma experiência bem diferente, mas acho que para a gente começar, não é, professor? Vamos conversar e explicar um pouco o que é o Projeto Rondon, né, para os internautas, para a gente conhecer bem e entender um pouco. O Projeto Rondon, ele começou ali na década de 60, 70, não me lembro exatamente quando, e ele tinha como objetivo levar o conhecimento dos centros das universidades para lugares distantes do país. Então, originalmente, o Projeto Rondon tinha... a gente dentro da universidade está estudando determinada coisa, vamos pegar esses alunos, esses professores, vamos levar para o Amazonas, né, para lugares que não tinham acesso. Ele foi assim até a década de 90, e aí o programa foi extinto e no começo dos anos 2000, 2005, se eu não estou enganado, a Uni pediu o retorno do projeto. E aí a gente volta com o projeto com uma nova realidade, né? A gente não precisa mais levar conhecimento. Até foi uma coisa que eu conversei com os alunos nas primeiras reuniões antes da gente sair, porque nós fomos para Pernambuco. Pernambuco, se não é o primeiro colocado, é um dos primeiros colocados no Enem. Nós demos aula em escolas que tinham salas de robótica. A gente não está indo, não tem mais essa ideia de vamos lá levar conhecimento. É uma relação de intercâmbio. Nós fomos para lá levar coisas que nós estudamos e aprendemos coisas com eles. Então o projeto passa a ser, e eu acho que esse é o grande mérito do programa para os alunos que estão terminando a graduação, passa a ser um intercâmbio entre as universidades que fazem parte do projeto, né, que apresentam o projeto, e os estados que vão receber. Então a gente chegou lá já com uma série de cursos, de oficinas prontas, né? Algumas coisas foram adaptadas, mas a vivência, estar numa realidade que é diferente da nossa, conhecer uma cultura diferente dentro do próprio país, né? Eu acho que é um grande mérito do Projeto Rondon hoje em dia. Pois é, professor, tu traz essa informação bem interessante, porque justamente quando eu estava pesquisando, né, sobre o projeto, a ideia justamente era essa, né, que se levava tecnologia, conhecimento, enfim, para comunidades que mais carentes, digamos assim, né? Nós tentamos levar para todos os lugares, mas não faz mais sentido hoje a gente pensar nesse o centro universitário, as pessoas que estão em cidades maiores, sei lá, o cara que sai de São Paulo para ir salvar alguém lá, né? Levar conhecimento. Não é mais essa a realidade, né? Uma das coisas que me impressionou bastante em Pernambuco foi, inclusive, o investimento em educação. Eles têm as escolas, e que nós fomos mesmo em lugares mais distantes. Nós estávamos em Araripina, que é lá no finalzinho, a gente brincava que era o finalzinho do estado, né? Nós fomos para o interior de Araripina, e ainda assim tem escolas, tem infraestrutura, né? A gente está compartilhando conhecimento, nós estamos aprendendo tanto quanto estamos ensinando aí. E há um encontro das universidades, professor, como é que a universidade faz, antes de começar a conversar aqui com o Marcos também, né? Como é que se dá essa participação da universidade? Por exemplo, a Universidade de Caxias do Sul, né? A UX. A universidade organiza um projeto, né? Os professores apresentam um projeto, o Projeto Rondon lança um edital, diz para qual estado nós vamos, quais são as necessidades e tal, e a universidade desenvolve o projeto. A partir da aprovação desse projeto, da proposta, nós selecionamos os alunos que vão participar. Ok. E o projeto esse ano, professor, foi? A gente foi para Pernambuco, então a ideia do edital era levar oficinas para o interior de Pernambuco. E aí, na primeira viagem, eles chamam de viagem precursora, a professora Aline, do Direito, que foi quem
propôs quem fez a proposta, foi para lá, conversou com o prefeito, secretário de Cultura, secretário de Educação. Olha. O que vocês precisam? E aí eles solicitaram algumas coisas. Oficina de culinária, por exemplo, foi o Marcos que fez. Oficina de conserto de aparelhos eletrônicos. Então, já vai para lá sabendo quais são qual é a contribuição que nós vamos dar para isso. Que interessante, professor. E não precisa necessariamente ser na área que atua, por exemplo, no teu caso, como professor, né, coordenador de curso de fotografia. Eu vou lá, tal, nessa área. Existem 3 áreas diferentes no edital, né? A área, o que a gente chama de conjunto A, que é o pessoal da área da saúde, medicina, vai lá atender pessoas, né? Que aí eu acho que está mais próximo da história do Projeto Rondon, né? Tinha muito isso do pessoal da medicina participar para ir atender pessoas que não tinham acesso. O conjunto B, que é o que nós estávamos, que é construção de conhecimento, né? Então, a ideia é oferecer oficinas, e o conjunto C, que é uma universidade só que é selecionada para cobrir tudo. Então, eles fazem o projeto. A professora Aline Ramos já participou, se eu não estou enganado, essa foi a 8ª vez que ela participou. Então, ela já tem um conhecimento, né, bem grande do Projeto Rondon, e já sabia exatamente quais oficinas iriam funcionar, como é que funciona. Então, para a gente que foi a primeira vez, foi muito mais fácil. Né? Porque já tinha alguém com bastante experiência e entendimento do edital. Que legal. Marcos, né? Marcos Martins, tudo certo, cara? Tudo, como é que tá? Vamos tudo. Lá. Então, a tua parte foi, que o professor comentou aqui, da culinária. Foi várias, na verdade. Várias. E tu é estudante de filosofia. De filosofia. Fala pra gente, então, um pouco dessa experiência, né? Se era aquilo que tu esperava, como é que foi quando tu chegou lá? Olha, eu acho que esperar algo já era difícil, assim, porque é uma coisa, assim, muito grande pra conseguir imaginar, né? Uma cidade que tu nunca conheceu, um estado que tu nunca foi. É uma coisa difícil tu conseguir calcular, né, o que esperar lá. Então, eu, pelo menos antes de sair daqui, eu tentei ser o mais preparado possível, né, pra qualquer coisa, assim. E chegando lá, me surpreendi da mesma forma, sabe? Fiz algumas oficinas de culinária, fotografia, de eletrônica, de inclusão, envolvendo áreas que eu tenho conhecimento, coisas sobre parte do trabalho também. E como o Gustavo falou, a educação lá, assim, é de outro mundo, assim. A gente foi numa escola super interior, assim, e a escola era maravilhosa, sabe? Linda, limpa, bem construída, sabe? Bem estruturada? Bem estruturada, assim. Olha só. E a gente chegou lá, assim, tudo, assim, pronto pra gente poder usar, sabe? Então foi... Eu digo por mim, foi uma experiência muito maravilhosa, assim, de conhecer, assim, uma cultura, tudo em volta de Pernambuco, sabe? Como diz o nosso cinegrafista aqui, o Vinícius Reis, né? Tu sai da caverna, Sai. tu expande, né? E vai conhecer uma nova cultura. Além de sair da caverna, você pode conhecer um pouco da música, você pode ir no rádio, em qualquer mídia, você consegue ouvir a música, ver algum vídeo sobre o lugar, mas pisar lá foi uma experiência, assim, maluca, de viver isso, sabe? A música, por exemplo. A música, a gente escuta Gonzaga, músicas como Morena Tropicana, que é uma música legal, dançante, mas lá você vê que é uma coisa muito além disso. Envolve a dança, envolve a cultura da região, assim. É como ela tivesse uma conexão muito maior lá e fizesse muito mais sentido lá. No sentido que ela não é só uma música, ela é muito além disso, sabe? E isso em todas as esferas que a gente pode imaginar, sabe? Então, a gente desceu em Petrolina. Fica no Rio São Francisco, né? Um lado é Petrolina, outro lado do Rio já é Bahia, Juazeiro do Norte. E uma cidade linda também, linda, assim. A gente foi uma viagem bem longa, né? Bem longa até chegar em Araripina, né? Na cidade de Araripina foi a UX e a USP de Ribeirão Preto. Então eles fazem par com universidades para cada cidade. Cada cidade recebe 2 universidades de lugares diferentes com propostas diferentes. A USP estava no conjunto A, então eles estavam mais voltados para a área da saúde, e nós no conjunto B. Mas tem um ponto que o Marcos tocou aqui que eu acho que é relevante, porque a gente está falando como se tivesse ido para outro planeta mesmo, né? Mas é que tem um aspecto diferente, né? Tu pode ir para lá como turista, pode conhecer um estado como turista. Agora, quando tu vai como parte do projeto, tu tá indo para lá para esse intercâmbio, tu tá vivendo ali junto com essas pessoas que moram no interior, tu tá aprendendo com elas enquanto tu
tá dando aula de alguma coisa. Isso que o Marcos falou da relação com a música, nós fomos convidados. Nos últimos dias ali teve um evento de encerramento do projeto, então o pessoal da Casa de Artesãos de lá organizou um evento com comida, com dança, mas não é uma coisa para turista, é algo para te inserir na cultura deles. Então a nossa relação, embora nós tenhamos ficado lá 20 e poucos dias, parece mesmo que a gente morou lá há muito tempo. Que legal. Tem uma imersão ali. Esse para mim é o grande ponto para o aluno. Como tu falou, tu sai da caverna, né? Tu pode ser ótimo no teu curso, tu pode ser um aluno super estudioso, com notas ótimas, mas se tu só conhece o que está ao teu redor aqui, esse conhecimento tá sendo desperdiçado. Né? No momento que tu entende que o Brasil é do tamanho que existem tantas culturas diferentes, que existem tantas realidades diferentes, tu pode realmente aplicar esse conhecimento, tu pode realmente fazer a diferença como cidadão, como uma pessoa com um curso superior. Perfeito, professor, essa fala, porque daí eu volto aqui para ti, Marcos, e dentro do campo da filosofia, tu vai lá, tu tem essa participação no projeto, né? Como que isso impacta na tua vida, né? No teu dia a dia, essa experiência, né? De ver um Brasil, né? Totalmente diferente da nossa realidade aqui. Como o Gustavo falou, né? Do que adianta, né? Tu ler livros e manter isso, assim, aqui em você, sabe? Você não poder ir além e levar isso para outros lugares. Então lá foi como sair do meu quintal, sabe? Eu conhecia aqui o estado, aqui o Rio Grande do Sul todo, com a palma da mão. Chegando lá eu percebi que eu achava que eu conhecia o mundo, eu não conhecia, sabe? Então, soa como se fosse um outro planeta, assim, mas foi maravilhoso no sentido que alguns dias até confundia que a gente ficava no alojamento, né? Eu não falava mais alojamento, nos últimos eu falava casa. Eu falava, tô indo tá na hora de ir pra casa, né? Já tô cansado e tudo mais. Como um estudante de filosofia, eu vi que aquele lugar trouxe um acolhimento tão legal, porque a gente não tava vivendo, como o Gustavo falou, não tava turistando. A gente estava vivendo aquela cultura, aquele lugar todo, assim, e vivendo ao seu máximo, porque a gente tinha apenas 17 dias lá. Então foi muito pouco tempo, e nesses dias foram intensos, eles foram dias longos, assim, que a gente não parava, sabe? Mas mesmo assim, até voltando pra cá, eu tive que me acostumar de novo a região, porque, um exemplo, como eu fiz algumas oficinas de culinária, algumas usavam o aipim, né? Que lá pra São Paulo é mandioca e lá pra Pernambuco é macaxeira. No meio da oficina eu falei, não, vamos fazendo isso aqui com aipim e tudo mais. E eles falaram, o que é um aipim? Eu comecei a explicar, não, é uma raiz, que dentro é branca e coisa. Só que depois eu falei, não, calma, é macaxeira, tá, gente? Macaxeira. Então eu tô confundindo, assim. E quando voltei pra cá, continuei falando macaxeira, sabe? E isso é na escola que tu tava dentro da... Nós ficamos hospedados numa escola. E os cursos são oferecidos em diversas escolas do município. Olha só. Então, cada dia a gente estava... Por isso que ele falou, a gente estava sempre na corrida, sempre correndo de um lado para o outro, porque cada dia nós atendíamos uma escola diferente, tinha uma programação de cursos para aquele lugar, e um público enorme interessado, né? E vocês ficam juntos? Por exemplo, vai para a escola, cada escola tem ali uma sala de aula ou é um salão onde junta todo mundo e, por exemplo, o Marcos vai falar ali na parte de culinária? Sim. Eram salas separadas, as escolas tinham cozinha, então ele estava dando uma oficina de culinária, enquanto a Gabriela estava dando uma oficina de maquiagem em outro lugar. Olha, entende? Que legal. E como é que era a recepção deles com relação a vocês? Tem um preparo, assim, vai vir um pessoal de fora, ou de repente chega, é um projeto, né? Eu acho que eles estavam tão surpresos quanto nós, né? Tem um preparo, eles sabem o período que nós vamos, é feita uma divulgação dos cursos que vão acontecer e tal, mas essa troca é única, não tem como se preparar. E essa questão cultural, Marcos, te impactou bastante, né, pelo que eu vi, né? Muito, muito. Até porque, assim, a gente não percebe, né? Porque a gente tá tão assim, contido na rotina, que quando eu fui pra lá, eu percebi que eu vivo de uma forma. Que a forma que eu vivo não é a única forma de viver, entende? Porque aqui em Caxias, todo mundo que conheço vive da mesma forma, pelo menos vai trabalhar,
quer comprar uma coisa pro centro, pega o Visat, coisa do tipo. Sim, Lá não tem Visat. Lá, e assim, é uma coisa diferente porque você percebe, ó, tem outras maneiras de ver o mundo e viver o mundo, né? Tá, mas, por exemplo, que não tem, né, entre aspas, a Visat, de que forma tu quer dizer que as pessoas vão, por exemplo, vão a pé, de bicicleta, ou não tem... Eu digo... Pra gente entender, né? Tentar trazer essa realidade pra cá. Trazer um pouco, assim... Um pouco, né? É difícil, mas... Se você quer ver um carro lá, é difícil de ver, porque você vê muita moto. É quase tudo moto. Moto e caminhão-pipa. Porque lá é tudo plano. A moto é um veículo barato. A gasolina lá também não é barata. Então a moto é o veículo perfeito pra lá. Então todo mundo anda de moto. Todo mundo. Sim, é uma coisa assim... Você vê criança, adulto, idoso, homem, mulher... Até um cachorro em cima da moto. Então... Porque lá faz muito sentido a moto como veículo, assim. E daí surge o mototáxi, né? Então é uma coisa muito normal lá. Muito normal, assim. E... Assim, outras coisas que é interessante, a gente andou Pernambuco, eu brinquei com isso, a gente andou Pernambuco inteiro, tudo plano. Até chegar na Aripina começou a ser morro, sabe? A gente procurou um lugar que tem morro porque a gente não conseguia largar um pouco de Caxias, né? Que é só morro aqui também, né? De lá, é uma cidade, assim, bem voltada à mineração do gesso, né? A gipsita. Então ela tem toda uma construção em volta disso, tem várias minas de gesso. Essa economia... a economia local. E isso envolve várias... camadas, assim, desde transporte, fabricação, tem várias fábricas e caminhões de gesso toda hora você vê passando na rua. Até interessante, assim, que quando a gente tava de noite, a gente ficou um tempo numa pousada, você ficasse lá de fora, quando passava os caminhões, você conseguia ver o pó, assim, subindo, mas era um pó de terra, um pó branco, né, do gesso mesmo, assim. Então, é bem voltada a isso a economia. E é uma cidade imensa, imensa, assim, tipo, você chegar lá, assim... Quantos habitantes vocês chegaram? Acho que 80 mil, né? Eu tava dando uma olhada Quanto? ali no... 80 mil, se não tô enganado? Mais ou menos, uns 80 mil. É uma cidade grande, pro padrão, inclusive, das cidades que o Projeto Rondon atende, ela é uma cidade grande. Vocês conseguiram, professor, desculpa te interromper, conseguiram ter um espaço, assim, pra dar uma passeada pela cidade, assim, conhecer, por exemplo, como muito rapidamente. A gente queria... Eu não vou dizer à noite aqui para não comprometer, né, ninguém e tal. Não, mas é regra do Projeto Rondon. O pessoal, a equipe sai, a gente recebeu uma camiseta e um colete amarelo, assim, e o chapéu do projeto, que é tradicional. Enquanto nós estamos no projeto, a gente tem que sair sempre assim. E tem que sair todo mundo junto. Não pode, ninguém pode se afastar, então o pessoal não pode beber, né? Tu tá ali a trabalho, né? Tu tá representando o Ministério da Defesa. Então tem uma série de regras. A gente saiu para conhecer, saiu para andar pela cidade, até para fazer compras em algum momento, tal, mas tem pouquíssimo tempo livre, né? A gente estava na maior parte do tempo fazendo oficina. E muito disso que a gente pôde sair assim foi muito relacionado também com o nosso trabalho lá, né? Como a gente conheceu historiadores da região. Olha, que interessante isso. Que contaram a história, chegaram a contar a história para vocês. Sim, e aí, como eu falei, essa é uma região bem voltada ao gesso, assim, eu trabalho com a arte que eles fazem também, com a gipsita, né, que é a pedra. A cultura do local, que ela é do sertanejo, da caatinga, assim, do ambiente todo lá. Pernambuco, boa parte dela, o bioma é a caatinga, né, que é um bioma semiárido, seco, assim. Até pra mim, a primeira coisa que eu senti quando cheguei lá foi que quando a primeira golada assim, de ar que eu tomei depois de sair do avião, senti um ar seco, sabe? Aqui é muito úmido, né? E isso foi bem impactante pra mim, assim. Depois de 10 minutos você acostuma. Já acostumou, se adaptou. É interessante que é basicamente um deserto lá. E um problema bem sério que tem lá é a água. E é interessante porque, pelo menos em Aripina, pouca água a água que tem lá, que se encontra lá, a pouca água que se encontra é salgada. Então, não basta se ter pouca água, ainda é salgada. Tem que ser salgada. Então, a questão, assim, saneamento básico, não tinha. A água da torneira é proibido tomar. Eu tomei e não deu muito bom. Não deu certo. Olha só. Mas, realmente, assim, é uma dificuldade muito grande que eles têm lá. Mas é uma coisa, assim, que... quem tá lá vivendo na cidade, assim, é o dia a dia. É o dia a dia, sabe? Diria uma cidade, como se fosse uma cidade aspecto do interior, nossa, aqui... nós estávamos numa cidade que, embora grande, era uma cidade de interior. E tem esse aspecto da água
que quando eu voltei me perguntaram, né, tá, e como é que é lá? Eu falei, a gente está aqui imerso nos nossos problemas do dia a dia, a gente não se dá conta de que eles não têm água, sabe? É uma coisa básica. A situação está muito melhor hoje do que era há poucos anos, né? Teve uma das escolas que nós encontramos o Vigia, que contou pra gente que tinha estudado naquela escola e tal. Ele devia ter uns 20 e poucos anos. E ele falava, quando eu era criança, às vezes a gente vinha pra aula e as professoras mandavam a gente de volta pra casa, porque não tinha água na escola. Olha. Sabe? E, cara, isso não faz tanto tempo assim, sabe? A gente foi para alguns lugares que tinham cisterna. A água realmente é uma água salobra. Muitas das pessoas que eles entrevistaram falaram que gastam muito com água. Embora tenha caminhão-pipa, embora o cara precisa comprar água. Então é uma dificuldade que nós aqui não estamos... a gente não considera isso no nosso dia a dia. Tem um custo aí então, né, professor? O caminhão-pipa é do Exército. Ele vai atender as comunidades, né? Vai levar acho que assim, o mínimo necessário ali, né? Mas para algumas outras coisas, algumas pessoas que eles entrevistaram comentaram, eu gasto 300, 400, 500 reais por mês em água. Olha só sabe? que... E a gente passa aí, que é o que justamente estamos falando, de realidades diferentes, né? E eu digo assim, justamente eu acho que esse ponto é importante para a gente entender essas diferenças do país, né? E talvez trazer isso justamente para a nossa realidade e compartilhar, né, professora? Não sei se tu chegou a dar alguma oficina ou estava só coordenando? Não, os professores vão só supervisionar. Os alunos organizam e dão as aulas, mas... a gente tem esse contato com o pessoal que está ali e realmente é isso que eu falava antes, entender que existe outra realidade, como o Marcos falou, entender que existe outra maneira de ver o mundo que é diferente da minha. Saindo da universidade, eu preciso ter esse conhecimento de mundo, até para não falar bobagem às vezes, né? As pessoas têm uma opinião sobre o Nordeste que às vezes né? Às vezes não, que é bastante errada. Eu conversei com várias pessoas lá, eles falam, as pessoas chegam aqui às vezes achando que a gente vive no deserto, que é uma coisa... Não, são cidades super bem desenvolvidas, a educação, como a gente falou, é muito boa, e tem as suas dificuldades, né? E eles têm que lidar com as dificuldades deles, então é outra realidade. Conhecer isso é importante. É bem interessante, assim, que... sempre quando eu comentava que a gente era do Sul, né? Daí você comentava, a questão das chuvas, né? E sempre via aquela frase assim, nossa, nem imagino o que é isso, né? Da mesma forma, quando eu cheguei lá, nossa, nem imagino como que é viver num lugar assim. E hoje eu fico pensando, isso eu digo de coração, assim, que se eu fosse escolher um lugar pra morar hoje em dia, seria lá, sabe? Porque eu achei maravilhoso, sabe? O lugar, assim. Não sei se é porque eu tô muito acostumado com aqui, ou... Caxias mas realmente... É hard, né? Mas é lindo, assim, um lugar, assim. E essa cultura toda em volta de fazer esse julgamento, é assim assado porque viu numa mídia, qualquer coisa do tipo, chegando lá, como eu falei, né? Eu olhei muito no Google como que era o lugar pra estar preparado. Mas chegando lá, assim, eu tive que desaprender tudo que eu li, sabe? Porque é uma coisa totalmente diferente, assim. Como a gente estava conversando aqui antes, né? O mapa não é o território, né? Tu olha o mapa é uma coisa, tu chega lá, é uma realidade totalmente diferente. Nem o Google Maps consegue Nem o Google Maps. Mas, Marcos, assim, então pra gente, vou chamar a Gabriela daqui um pouquinho, né? Pra gente finalizar a tua participação aqui, te agradeço, né? Já por ter vindo aqui no programa e compartilhar com a gente esse conhecimento, essa vivência, que é extremamente importante, como o professor falou, principalmente para os universitários, que diante do país, da realidade do nosso país, os universitários são pessoas privilegiadas por estarem em uma universidade. E nada melhor do que ter essa vivência, experiência, para levar isso, né, para as suas comunidades, né? O que te marcou mais? O que te emocionou, né, que fez assim tu ter uma visão de mundo mais profunda, digamos assim, estando na Araripina, né? Olha, eu acho que todas as características no geral me tocaram muito, mas a música, acho que foi o ponto que mais me tocou, assim, que como ela movimenta muitas coisas lá, sabe? A gente estava fazendo uma oficina sobre projetos, né, de editais, de projetos de cultura, né? Eu fui dar uma olhada nos editais da região, né? E editais são muito focados na música, na dança, né? Eu fiquei um pouco assim, pensando, interessante, né? Diferente, assim. Mas quando a gente
teve lá de fato e conheceu e se habituou e viveu aquele momento, aquele lugar, a gente percebeu daí que realmente faz muito sentido isso da música. Porque... E tu gosta bastante de música? Muito, amo. Pelo jeito. Então... Professor também, que eu sei, eu sou bem a favor daquela frase que a vida não faria sentido sem música, né? Sim. Toca o instrumento? Ou... Guitarra, baixo, bateria. Nossa, pronto. Mas assim, é interessante porque a dança, assim, movimenta a galera, a música movimenta a galera, e a música, o exemplo do Gonzaga, conta sobre o local, conta sobre o sertão e aquela vida que tem lá. E todo mundo que escuta aquela música parece que sente um pouquinho de si naquela música, sabe? Então você vê que não é apenas uma coisa, uma música separada do mundo, é uma coisa deles, assim, é local, eles sentem que eles fazem parte daquilo. Como se fosse uma música gaúcha nossa aqui, um tradicionalismo que te identifica com pelo menos quem se identifica, né? E quando eu estive lá, eu comecei a sentir um pouco disso também, de me identificar com aquela música. Quando a música falava um pouco sobre, sei lá, como um período de seca e como era difícil conseguir água, eu me lembro, tipo, que realmente eu tinha que me cuidar, assim, no sentido, tem que beber tanta água por dia, porque é quente, e a água onde eu vou conseguir? Vou ter que ir atrás de conseguir essa água no mercado, uma coisa assim, porque eu não podia tomar água da torneira. Eu tomei água da torneira por descuido, inclusive. Sim. De tanto acostumado que eu tava, fui lá e tomei um gole, assim. E aí não fez bem? Não fez bem. Depois que eu tomei o gole, que eu percebi, não devia ter feito. Não devia ter feito isso. A gente faz essas coisas, né? Tudo é aprendizado, né? No Aprendeu. amor ou na dor. Aprendeu. O que não te mata te faz mais forte. A água da torneira nunca mais. Mas foi maravilhoso nesse sentido, assim, de você assim. A música, agora onde eu escuto ela faz muito mais sentido pra mim agora, sabe? Ela me toca muito mais e eu consigo sentir como se estivesse naquele local de novo, sabe? Quer dizer que a música ela não é só música, ela tá atrelada ao local, sabe? Então, é muito legal isso. Isso legal. É importante, porque sai dessa questão comercial e tem um conteúdo histórico ali, né? De representação de uma comunidade. Até que a próxima cidade, a Araipina, era Exu, que é a cidade onde nasceu Luiz Gonzaga. Olha. Então a cidade tem toda aquela temática e tudo mais, né? E não só fica em Exu, né? Isso fica, acho que, pro estado todo, assim. Então é uma coisa assim... A música, assim, faz a vida, dá muito sentido à vida, né? Mas lá eu senti que isso já se mescla um pouco, a música e a vida, sabe? É como se fosse uma maneira de contar a sua história, sabe? Todo mundo sente um pouco daquele momento da música, é como se fizesse parte daquele momento, e aquele momento fosse real e está acontecendo agora, sabe? E isso tu já vai poder trazer para a filosofia aqui, quando tiver teus alunos, se um dia for professor também, poder compartilhar, não é, professor? Sim. Marcos, nesse primeiro bloco aqui, muito obrigado pela tua presença, tá? Por compartilhar aí com a gente e sucesso na tua carreira, que tu possa também transmitir essa vivência aí para as pessoas que vão estar, né, no teu entorno aí, sejam alunos, né, professores, sejam amigos, enfim, né, principalmente no campo da filosofia que traz essa reflexão mais profunda sobre o mundo. Valeu demais, brigadão. Obrigadão. Beleza, a gente vai para um recadinho rápido, já voltamos aí então para conversar agora com a Gabriela Heck, que também participou aí do projeto e vai contar um pouco da sua história. A arte, a cultura, a vibração, o pop, o rock, a informação. Hipertexto. Até aqui o grupo disponibilizou 2 poderosos singles. UX FM Conexão. O som, o ritmo, a diversão, a vida, a cidade, toda a expressão. Are you ready? UX FM Conexão. Tudo que movimenta o seu dia tá aqui. UX FM. Conectada com o que move você. Foi um recadinho rápido, então estamos de volta, né? E agora já está aqui conosco a Gabriela Heck, né? Junto com o professor Gustavo também. Gabriela, muito obrigado aí pela tua participação, né? Obrigada eu. E compartilhar um pouco com a gente, né? Da tua experiência. Conta pra gente como é que foi, né? Essa experiência de fazer oficinas, né? Tu fez oficina do que lá? De redes sociais, de marketing e de maquiagem, que teve a maior demanda. E como é que foi essa experiência, Gabriela? A gente aprende muito também com o pessoal? Sim. O meu primeiro maior desafio foi andar de avião. Olha, primeiro foi avião. Começou por aí. Eu nunca tinha andado de avião. Daí a Janine tinha deixado sentar na janela. E eu lembro que eu sentei na poltrona e eu olhei pra frente e estava escrito no banco: use a poltrona para flutuar. Aí você sentou num avião ou numa nave espacial? Como que isso aqui vai flutuar? Onde? Em que momento? Daí a Janine falou: amiga, eu não queria te falar nada agora, esperar pousar, mas é que se cair no mar,
flutua. E daí eu falei, mas é só terra daqui até lá, né? Se Não cai. tem mar. Sim, começa por aí já a experiência. Começa por aí a experiência já. Diferente do Marcos, eu até pesquisei no Google também como é que era Araripina, como é que era a cidade, mas eu tenho muita ansiedade, né? Então eu pensei, não, vou ir com calma, vou deixar as coisas acontecerem naturalmente, vou deixar fluir. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei, tipo, surpresa com tudo. E o que mais me chamou a atenção foi o engajamento deles com a cultura. Porque lá eles têm dificuldades em muitas coisas, mas o engajamento deles com a cultura é muito lindo. E vai muito além da música, do artesanato, é o todo, assim. Inclusive, quando a gente estava indo embora, ia ter um festival de hip hop e grafite lá na cidade, que é bem famoso, que o secretário de Cultura, em parceria com o governo e tudo, eles trazem artistas do Brasil inteiro para lá. Uhum. E daí, Olha. tipo, tu pensa numa cidade em que ninguém conhece, mas que apareceu no Fantástico quando a gente chegou por causa verdade. da produção de gesso. Uma cidade, assim, distante, no interior do Nordeste, que ninguém conhece, que seja tão engajado com isso. Sabe? Que às vezes numa cidade grande a gente não acha, Sim. sabe? E em relação às oficinas, a que eu mais ministrei foi a de maquiagem, que inclusive teve alguém que atrapalhou a minha aula, que entrava conversando eu alto. entrava. Ai, esses alunos rebeldes. A vingança. A vingança. A reparação histórica. Sim. É. Gabriela, e qual que é o teu curso? É publicidade. Publicidade. E como é que tu associa, né, essa tua vivência com o teu curso, né? Como que tu percebe, talvez isso seja um pouco cedo, mas de qualquer forma eu te faço essa pergunta, né? Como que tu percebe essa experiência e como que tu pode utilizar isso no curso de publicidade? É, cedo mais ou menos que eu estou me formando esse ano, graças a Deus. Opa, então não é tão Graças cedo a assim, Deus. né? Mas cedo na experiência também, sim, né? Claro. A gente brinca que todo publicitário ele tem que saber 15 minutos, pelo menos, de qualquer assunto. Então, todo conhecimento, principalmente quando a gente vai para um lugar que é completamente fora da nossa realidade, isso tem muito a agregar ao nosso trabalho. Por exemplo, o meu TCC ele é sobre rap e hip hop marcas, a marca das ruas na construção de identidade cultural. E eu fui para lá e eu consegui ter um embasamento muito maior, porque a minha base estava aqui em Caxias. A construção de identidade cultural de Caxias. E eu fui para uma realidade completamente diferente. Eu conversei com outras pessoas, conversei até com o próprio secretário de Cultura de lá. E é algo que eu vou conseguir fazer muito além do que eu estava imaginando fazer, sabe? No meu trabalho, na publicidade, agrega muito, porque são muitas experiências e muitas histórias. Porque eu acho que o legal da publicidade é tu contar histórias. É tu Sim. contar o porquê daquilo, é tu contar do porquê que tu fez aquilo, do porquê que aquilo surgiu. O tal do storytelling que a gente fala. Sim. Então, conhecer essas outras narrativas, a gente sempre vai conseguir saber encaixar em algum lugar. E E como- trazer visibilidade para quem não tem. E como que tu percebeu o pessoal de lá, né? Eu perguntei antes pro Marcos e é interessante também, né? A gente pegar as visões, né? Como é que tu percebeu a recepção deles com relação a vocês, as oficinas que tu deu e tal? É uma coisa legal? Eles curtiram? Eles, principalmente as crianças. As crianças quando teve a primeira oficina de concerto de eletrônicos, ia ter uma de audiovisual depois e eu fiquei com as crianças. E o que a criança gosta de, né? De fazer TikTok. Peguei elas, tudo começamos a gravar TikTok. Olha, E o agradecimento deles é, tipo, eles começaram a arrancar as florzinhas dos canteiros e vir nos entregar, sabe, como agradecimento. Então, é um povo muito caloroso, assim. Nas oficinas de maquiagem, eu percebia que as mulheres sempre tinha alguém nas oficinas de maquiagem que elas ficavam com o celular assim, gravando e prestando atenção. E às vezes eu ouvia uns cochichos e eu pensava, nossa, será que elas estão prestando atenção? Será que tá chato? E na verdade as gurias iam me falar depois, elas estavam conversando sobre a oficina. Mas é surreal, porque a gente vai lá, tipo, com as melhores das intenções e a gente foi recebido da melhor maneira possível, sabe? Sempre tinha um abraço, sempre tinha alguém querendo tirar foto contigo, sempre tinha alguém querendo conversar. E às vezes era até não era sobre a oficina que a gente estava dando, era só da questão de ser ouvido, sabe? Que inclusive foi uma das oficinas, né? Sim. Vocês fizeram uma A escuta. gente fez uma roda de conversas que era mais com professores, assim. E foi uma oficina que a gente... com os professores, claro, De lá. de Os professores de lá. Aham. E foi uma oficina que a gente não tava com muita expectativa com ela. Mas quando a gente começou a conversar, que a gente, né,
botar pessoas numa sala, pessoas às vezes que não se conhecem, tem aquela insegurança, aquela coisa, será que eu falo, será que eu não falo? E quando um começou a falar, o outro começou a complementar, e no final tinha até gente chorando na sala. Pois é, isso que é Sabe? interessante. É isso que é legal, é isso que é o massa do projeto Rondon, assim, é tu proporcionar e poder participar dessa troca de conversas, dessa troca de conhecimentos que tu vai ter com o pessoal de lá. E conhecer essa cultura. Professor, faço a pergunta para você, né? Mas estendo também para Gabriela. Eu acho importante a gente fazer uma leitura, claro, de uma forma, né, simples, né, professor? Sem muito aprofundamento, mas da questão política e social. Isso impactou, tu sentiu uma diferença grande do que nós vivemos aqui, a questão da comunicação, já que tu faz também, Gabriela, a publicidade, né? Como tu percebe isso? Porque me parece, eu ouvindo vocês falar, que é uma cidade que eu tenho a sensação, entre aspas, um pouco isolada. Vocês falaram muito da questão cultural, muito forte ali local, né? No primeiro dia que nós estivemos lá, para conseguir mais público para as oficinas, nós fomos fazer divulgação na missa. Eles fazem a missa da noite, é fora da igreja. Parece que já é tradicional lá há muitos anos. Eles têm inclusive um campanário ali do lado de fora, porque tem muita gente na noite. E a missa, além de acontecer ali para aquele público muito grande, que não caberia dentro da igreja, ela é transmitida pela internet. Olha. Eles transmitem a missa ao vivo pelo YouTube e tem um alcance enorme. Tem pessoas de outros países comentando. Eu fui olhar depois no canal deles, tem pessoas de outros países que assistem a missa. Eu acho que a gente não tem como ter um parâmetro sem ter estado lá antes. Mas me parece que essa cidade não é mais isolada por causa da internet. Eles têm acesso à informação, a outras culturas na limitação do que a internet pode proporcionar, de uma maneira que eu achei muito diferente daqui. Talvez porque antes eles estivessem muito mais isolados, afastados de grandes cidades. A maior cidade próxima ali é Petrolina, é 6 horas, 5 horas de viagem de carro. Então eles estão afastados. A gente não tem aquele... ou eu pelo menos não presenciei isso, aquele isolamento de rede social que a gente tem aqui, sabe? Aquele acesso à internet que acabou fazendo com que as pessoas vivessem dentro das suas bolhas, que se informassem só por causa daquilo, e todo o problema político decorrente disso não me pareceu... Tá, pelo menos não mais ali. Eles veem essa possibilidade de comunicação exatamente como uma maneira de ter acesso à informação, mas também de serem vistos. Como é o caso dessa igreja, dessa missa que a gente foi. Eles pensaram em levar aquele acontecimento que é tradicional da comunidade deles para o mundo todo, né, usando a internet para isso. Então, hoje em dia... Por isso que eu digo que, assim como o vigia, aquele que não tinha água na aula, as coisas mudaram muito rápido. Eles têm... A gente está indo para a gente foi para um estado que tem toda uma possibilidade de crescimento, e eles reconhecem isso, eles sabem disso. Eles estão num momento propício para desenvolvimento. Que legal. E é uma cidade que me parece que não perdeu a questão humana, né? Não. É isso que a Gabriela falou, que como a gente como a gente foi recebido nos lugares, o calor, povo é mais caloroso, né? E antes de ir, eu já pensava em Pernambuco como um estado muito ligado à cultura, com música, com poesia, com vários autores, e realmente o valor que eles dão para a criação artística é muito grande. A recepção e as atividades que nós fizemos na Casa do Artesão, a Encartes, que une todos os artesãos da cidade, mas é um centro de cultura, de música, sabe? Olha só. Muito interessante a relação que eles têm com a cultura local. Que legal a gente ouvir isso, né? Existem locais que mantêm essa tradição, né, que é importante para se manter a história mesmo, né, de um povo. Como é que tu observa essa questão, Gabriela, né? Dessa questão que eu perguntei para o professor, política, social, enfim, como é que isso te impactou? Tu viu muita diferença? Tu já tinha viajado para fora do estado?
só pra Ribeira e foi de ônibus. Foi segura, entre aspas. Fui de O ônibus. banco não flutuava. Não flutuava Não o flutuava, banco. não flutuava, graças a Deus. Mas eu percebi, às vezes, quando a gente ia montar alguma oficina, na hora de pensar o nome das oficinas, assim, por exemplo, maquiagem era empoderamento e maquiagem. E aqui, se a gente for fazer alguma coisa sobre empoderamento, nossa, vai chamar muita atenção, vai dar bastante gente. E se a gente colocar isso pra lá, os maridos não deixam as mulheres irem, sabe? Numa questão... Que ainda precisa dar alguns passos, que ainda por precisa estar dar pouco alguns isolada. grandes passos para mudar isso. Mas a importância também da participação das universidades, justamente também nessa quebra, né? Você está doando, mas também está recebendo alguma coisa e está deixando uma marca ali, né, Gabriela? Sim. Tipo assim, aqui a gente tem muita questão de contraceptivos, de prevenção, de muitas coisas, e lá não tem. Tipo, não tem. Não que eles não tenham esse acesso. Eles até podem ter esse acesso, mas não é muito divulgado. Então, teve escolas que a gente foi que tinham meninas de 14, 15 anos grávidas, que tinham trancado escola porque tem que gerar a criança, enfim. E não é algo normal. Isso nunca vai ser algo normal, mas lá é algo comum de se acontecer. Eu ia dizer. A gente fez as visitas domiciliares e a gente estava conversando com um senhor, agora eu não vou lembrar o nome dele. Então tinha visitas também domiciliares. visitas. Eles fazem, uma das atividades é entrevistar pessoas da região, e esses dados depois são passados para o Ministério da Defesa também. E quando a gente estava conversando com esse senhor, o que eu mais lembro dele é que ele tinha uma banda de axé, que era o Aroma das Mulheres. A banda de axé dele. E a gente tava conversando com ele, e daí a mulher dele veio, depois de um tempo, já que a gente já tava conversando, e ela pediu, é coisa da prefeitura? Tipo, bem sério, assim. E daí a gente falou, não, a gente do projeto Rondon e tal, explicou tudo o que era o projeto. E daí, tudo bem, a gente conseguiu continuar conversando com ele. Deu uns 5 minutos, passou um grupo de 3 homens mais velhos e nos pararam, perguntando se a gente estava pedindo voto. Então, é essa coisa que tu vê do tipo... Mas foi de uma forma mais, mais agressiva, mais assim? agressiva, uma forma mais ríspida. Tipo assim, o que vocês estão fazendo? Vocês estão pedindo voto? E a gente, não, aqui é o Projeto Rondon. E tentou explicar, eles, tá bom, desculpa. Daí depois a gente estava indo embora, eles nos pararam de novo para perguntar o que era o projeto. E daí tu vê que é uma coisa do tipo... os políticos, as pessoas que estão lá em cima, irem nesses lugares, prometerem mundos e fundos e não cumprirem. Então, qualquer pessoa que chega lá numa abordagem diferente, uniformizado, e conversando com o povo, claro que eles vão pensar que estão pedindo voto. Claro que eles vão pensar que estão prometendo coisas que não vão ser cumpridas. E o povo se enche o saco. E às vezes até, né, professor, fazendo aqui um achismo, né? Mas às vezes até uma questão local também, para saber quem se é alguém da concorrência, porque algumas cidades pequenas também ainda têm alguns monopólios ali, né? Eu não sei se é o caso, estou aqui Eu ouvi comentários, chutando, né? Na nossa cidade não, na cidade que nós estávamos não, mas eu ouvi comentários depois, quando nós voltamos para Petrolina, lá no quartel, de pessoas que estavam em cidades menores, falando, a gente chegou lá, foi falar com o prefeito, aí foi falar com o secretário de educação, ele é irmão do prefeito, sabe? Essas coisas, tu pegou sabe? bem, isso que eu... Então, no nosso caso não aconteceu, mas nós ouvimos relatos, né? Realmente chama atenção, e aí o pessoal quer saber, de que partido tu é, do que tu tá fazendo, e nós já... Quando nós chegamos, eu acho que tinha mais uns 2 ou 3 dias antes do período do defeso eleitoral, que é aquele que não pode fazer campanha, né? Sim. Então, nós fomos instruídos para não falar de candidato, tomar cuidado com quem a gente chamava para falar, inclusive, exato. que o cara podia ser candidato. Então, teve toda uma instrução para isso, né? Para que a gente não interferisse na política local. Agora, como o Rondon é um projeto também do governo, tu falou uma coisa que me chamou a atenção, porque esses dados, é passado para o Ministério, Sim, né? Para o Ministério da Defesa. Da Defesa. Então também é uma forma que o governo tem também de mapear de dados, né? De como que estão as situações aí das cidades onde, pelo menos, o projeto, né, faz parte. Eu não sei, professor, se eu já comentei antes... esse projeto acontece uma vez por ano? Duas vezes por ano. Sai uma equipe, nós saímos agora em julho e sai outra em fevereiro. Em fevereiro. Pode sair então 2 vezes? Sim, são 2 equipes. A professora Aline, que participa em todas, vai sair agora de novo em fevereiro com outra equipe. E aí os alunos só podem participar uma vez.
né? Os professores podem ir mais de uma vez, até, né, olha só. como nós conversamos antes, tem poucos professores participando, mas o aluno, inclusive por isso nós damos prioridade para quem está terminando o curso, só vai poder participar uma vez. Então É interessante até para dar oportunidade para outros alunos também Exato. conhecerem o projeto, né? O que te marcou, Gabriela, assim, que te chamou a atenção ou te tocou o coração, né? Eu acho que tudo. Eu não sei explicar o que mais me tocou, o que mais me deixou chateada. Eu não sei explicar. Eu sei que a experiência em si é uma experiência surreal. Eu, de verdade, eu não consigo colocar em palavras o que foi participar do projeto. Porque eu conheci o projeto muito por acaso. Assim, e eu pensava, nossa, deve ser muito massa participar disso. Perdi a inscrição algumas vezes, porque esqueci de me inscrever. E daí eu me inscrevi nessa. E eu consegui, graças a Deus. E eu acho que o que mais me marcou foi o carinho das pessoas. Foi conversar com as pessoas. Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar. Eu gosto muito de conversar com outros, de fazer o tal do Networking. networking. Fazer o tal do networking. E conhecer novas pessoas e conhecer novas culturas. E eu acho que foi isso. Mas tanto é que tá na Foi- publicidade, né? Também. Teve uma menina, eu não lembro o nome dela agora, porque teve duas, a Sabrina e mais uma menina que eu fotografei. O que mais me marcou, eu acho que foi tudo. Não teve o que não me marcou. Foi a ida à UPA, que eu tive que ir pra UPA. Foi Sério? Passou Lá? mal. Passei mal. Por tive- quê? Por conta do calor? Ou Por tu tomou conta água da- também, que nem Eu o tomei Marcos, né? água Da que não torneira, dava. que não é pra tomar. Aham. Tive uma crise de pânicozinha, assim, bem boa na salinha do soro, porque era uma... Gente, pra eles, 24 graus é frio. Sim. A salinha tava com o ar-condicionado no 26 e tinha um senhor do meu lado com jaqueta e manta. Sim. E eu tava, meu Deus do céu, alguém me tira daqui de dentro. E o Marcos foi lá me socorrer. Porque tava muito quente. Sim. Mas... O que eu ia falar? Tu chegou a falar do clima daqui pra eles lá? Tipo, Eles gente, acham eu tô absurdo. com menos um. É. Eles não têm nem ideia o que Não, é eles isso. acham absurdo. Nossa, vocês não estão com frio, porque eles veem a gente de manga curta e tal. Sim. Vocês não estão com frio. Eu tô gente, derretendo. Tá quente. Tá quente. Quando eu acordava na escola que nós estávamos, o vigia já estava lá na frente do colégio, né? Eu passava lá sempre para conversar com ele. E ele me perguntava toda manhã, o que tá achando desse frio? Era 6 horas da Tu manhã, achou piada, né? tava Disse- 26, 27 graus, assim. E quando tu fala pra eles, nossa, a gente saiu lá de Caxias e no final de semana tinha dado -2. -2? Como assim? Uhum. Mas em tudo isso, tipo, tudo, assim, me marcou. Até o jeito que o enfermeiro falou comigo pra me botar em outra sala, me marcou porque, de fato, o que mais me marcou acho que foi o tato deles com a gente. Foi o carinho deles com a gente em todos os lugares que a gente foi. E tu sente essa diferença aqui pra nossa terra? Esse carinho? Seria esse carinho, professor e Gabriel, pode ser que é uma forma de agradecimento pelo trabalho? Porque no início tu disse não é mais aquela questão de comunidades, apesar de ter, né? Comunidades mais carentes e tal. Mas tu sente isso? E só para fazer o link, porque tu falou em crianças, né? Essas oficinas são para que faixa etária? Todas? Adulto, criança? A gente até definiu uma faixa etária, só que a gente não tinha como controlar. Então, beleza, a gente tinha todas as oficinas programadas, o que ia acontecer em cada oficina, só que a gente dependia muito do público. Tá, será que vai ir só adultos na oficina de audiovisual, por exemplo? Teve uma coisa que aconteceu, a gente foi fazer uma oficina de audiovisual em Moraes e chegou uma menina cega para fazer a oficina de audiovisual. Olha. E eu achei isso incrível. Porque, pelo amor de Deus, quando que tu vai dar uma oficina de audiovisual para uma pessoa cega? Assim, eu achei muito incrível. E como é que foi o desafio? Eu pedi ajuda pro Gustavo. E aí, professor? Não, fala. só acrescentar, interessante. não Diga. só é uma menina que se interessa por audiovisual e é cega, nasceu cega, eu conversei com ela depois, mas ela tem um canal no YouTube, Zinha Ceguinha. Zinha Ceguinha. em que ela ensina outros deficientes visuais, outras pessoas com deficiência visual, a utilizar programas voltados para esse público. A gente estava em Moraes, né? Teve Moraes. Moraes, o distrito de Moraes, é o interior de Araripina. Ela tem uma quantidade de seguidores enorme, e ela é de Olha. lá, sabe? Então, foi realmente um caso à parte. A parte, assim. assim, Foi e um muito desafio. E ela curtiu? Eu acho que sim. Curtiu. Aham. Eu conversei com ela depois. Ela estava super empolgada pelo curso, porque ela falava que ela conseguia gravar a tela
para mostrar coisas, mas ela não conseguia se gravar. E ela queria, para humanizar os vídeos dela, Olha. que ela aparecesse também para falar de outros assuntos, para falar com pessoas que não têm deficiência visual, para, né, falar do cotidiano. Abrir, né? Expandir. Mas e aí, olha. né, falando da diferença da relação social, assim, teve a Ana, que é aluna de Direito. Nessa noite que nós estávamos na igreja, ela veio falar comigo depois, né? Porque nós falamos com um monte de gente. E ela falou, nossa, professora, ela estava bem emocionada, assim, ela falou, agora eu me dei conta do que eu vou fazer. Olha. E que a gente vai afetar a vida dessas pessoas. Que os cursos que nós estamos fazendo, que essa relação, esse atendimento a pessoas que estão lá no interior, vai mudar a vida deles. Então, quando nós estávamos saindo, uma mulher que tinha feito a oficina de massas do Marcos, mandou uma foto que ela fez em casa a massa. Elas estavam super interessadas por fazer pão em casa. São coisas que para nós são cotidianas, mas que para eles era uma coisa diferente, né? Nós levamos pratos que não eram de lá. E isso foi mudando a vida deles. Isso talvez possa ser uma oportunidade de crescimento. Perfeito. Isso pode ser... Então, né, eu comecei falando que nós não estamos indo lá salvar ninguém, que é realmente uma troca. E do lado deles nós vimos muito isso, desse agradecimento pelas coisas que eles aprenderam nas oficinas. E do nosso lado, eu acho que nós todos voltamos mais pernambucanos nesse sentido, né? mais humanos nessa relação. Eles são muito abertos. Eu conversei com muita gente, fui recebido por muita gente. E nós temos, todo mundo sabe, né? O Sul tem tradicionalmente essa coisa mais fechada, né? Sim. Eu tenho um amigo que é do Nordeste que ele diz, vocês lá no Sul falam, passa lá em casa quando não é pro cara passar. Sim, é bem o oposto. Agora tem essa... enquanto estava falando aqui, professor, com certeza, contatos, né, redes sociais, vocês ficam com isso do pessoal, né, e aí vai mantendo essa relação, né, Gabriel? Eles seguiram mais o Insta do Rondon Ux. Ah, ok. Mas teve alguns sim que a gente pegou, o pessoal da pessoa também, até porque, principalmente as crianças, a Sabrina foi uma que ela pegou meu WhatsApp, pegou meu Instagram, pegou tudo porque ela queria as fotos. Daí eu também peguei do secretário de Cultura. Dá até para mandar um podcast para eles lá, né? Com certeza. Um abraço para essa galera aí, então. A gente tinha feito um grupo no WhatsApp, que daí nas oficinas a gente pegava o nome, né, na chamada e pedia para colocarem um número. Daí a gente adicionava eles num grupo no WhatsApp para eles ficarem a par de todas as oficinas que estavam acontecendo. E também para chamar mais público, porque não eram todas as escolas que estavam engajando de verdade para divulgar os cursos. Então, às vezes, a gente chegava numa escola e não tinha público. Isso também é um desafio do Rondon, que daí, que nem eu falei, a gente tem tudo planejado. Mas a gente tem que adaptar para ver quem que vai estar, qual é o público que vai estar nos esperando, e às vezes o público é nenhum. E daí, aí, nisso, a gente aproveita para fazer visitação nas casas e conversar com o pessoal ali. Que tem a questão da divulgação lá também, né? Porque o projeto Rondon, digamos, tu também tem que divulgar, o município ali tem que divulgar, né? Que vai ter esse pessoal e tal. Eles têm canal lá de televisão, de rádio? Nós demos entrevista na rádio, na televisão, mas... A prefeitura também precisa fazer a divulgação, então em alguns lugares ela fez mais, em outros ela fez menos. A gente está já entrando no período eleitoral, então... sim, tem que ter tinham acabado de sair das festas juninas, então eles estavam envolvidos em divulgar outras coisas também, né? Sim, a gente sabe como é que é o sistema, né, professor? Exato. Tá, e aí a gente estava conversando antes, quando a gente deu uma paradinha ali para os recadinhos, né? A universidade já tem uma história aí na participação, né? A professora Aline Ramos, do Direito, está no 8º projeto em sequência. Quer dizer, são 8 projetos aprovados em sequência. Isso é bem difícil de fazer. A gente teve contato com outras universidades lá. Que é o Brasil todo, né, professor, mandando projetos. Universidades do Brasil todo. Universidades do Brasil todo. A gente teve contato com instituições grandes que não participavam há 10 anos. Olha. Sabe? Que tinham aprovado um projeto lá no passado. Né? Então não é todo mundo que consegue participar com a frequência que participa. E a UX já tem uma tradição ali. A gente já é muito bem visto dentro do projeto Rondon. Né? Tanto que casam a gente com equipes que são novas. Né? Normalmente vai para a mesma cidade uma equipe já
com mais tradição, que é o caso da UX, junto com outra universidade que ou não vai com a mesma frequência ou faz muitos anos que não vai. Né? Então, nós tudo somos depende bem vistos dos projetos, né? Sim, a participação da universidade nesses projetos. E aí depois a seleção dos alunos e aí, né, até para deixar público o elogio que a gente recebeu, né? Nossos alunos foram muito elogiados pelos professores que viram lá. Uma professora comentou, os alunos de vocês têm uma vivência para além da universidade. Né? Porque é isso que a Gabriela estava falando. Tu programa o curso, né? Eu demorei muitos anos como professor para aprender a lidar com isso. Tu programa um curso, tu vai atender, tu vai dar uma palestra. Quando chega lá não é aquilo que tu programou. Não vai acontecer daquele jeito. Então tem que ter jogo de cintura. E eles conseguiram fazer isso muito bem em todas as oficinas. E aí ficou flagrante esse envolvimento dos alunos, né, em assuntos diversos, né, e como a experiência de vida conta para conseguir dar ter esse jogo de cintura. Pô, isso é importante, né? É algo que vai para a vida inteira. Professor, o tempo passa voando, né? Gabriela também passou voando. Para a gente fechar, né? Então deixa um recado ou algo que tu queira compartilhar aqui com os nossos internautas, né? Sobre essa experiência e para os professores e alunos também, né? Eu acho que o principal, assim, eu falei que a UX tem uma tradição, mas eu gostaria de ver muito mais gente se candidatando, muito mais gente envolvida no projeto. Então, agora no começo do próximo ano e na metade, tem 2 outros editais, nós ainda não sabemos para que estado nós vamos, o Ministério da Defesa avisa e o projeto é feito, mas é uma experiência única na formação dos alunos. Nós já temos um grande trabalho para selecionar as pessoas, mas eu gostaria de ter muito mais gente participando, né? Cursos diferentes, porque nessa equipe mesmo a gente tem gente da comunicação, da filosofia, do direito, da engenharia. As pessoas têm uma ideia de que é só gente da medicina que vai, ou da veterinária, ou do não sei o quê. Não, nós queremos alunos de todos os cursos. Todo mundo é importante dentro do Projeto Rondon. Legal, obrigado, professora. Gabriela, então, para a gente fechar, né, o que tu deixas aí para os colegas de aula, enfim, para os estudantes, né, a tua mensagem? Sim, quando eu falei do Projeto Rondon para os meus amigos, eles não sabiam o que era. Então, eu acho que para agora tem que ter uma divulgação maior, porque, que nem o Gustavo falou, é uma experiência única. E não é só conhecimento profissional, é pessoal, é tudo, vale muito a pena, vale cada noite mal dormida, vale quase morrer engasgado com cuscuz. Eu quase morri também. É uma experiência... Perdeu o medo de voar? Perdi o medo de voar. Olha aí, ó. Perdi o medo de voar. É uma experiência incrível. Eu acho que cada pessoa que tiver a vontade e a oportunidade de ir, tem que ir. Tem que aproveitar, tem que agarrar com as 2 mãos e tem que ir, porque tu vai voltar de lá outra pessoa. Eu até estava falando com as meninas, que a gente fez um grupo só as meninas, que a gente voltou a trabalhar e parece que tem alguma coisa estranha, assim, deu tipo uma crise existencial. Que legal, que porque bom, isso é bom. Literalmente a gente ficou imerso naquela cultura. A gente realmente viveu aquilo, a gente não foi lá a trabalho. Não, a gente viveu aquilo lá. Então a gente volta pra cá, a gente volta tipo, com um sentimento de falta. Não sei se pra vocês foi assim, mas pra mim, pras gurias, a gente conversou muito sobre isso. Faz falta acordar com uma... Alvorada. Com a alvorada festiva. Porque enquanto nós estávamos no quartel, o pessoal nos acordava às 6 horas da manhã com a alvorada e ia todo mundo comer cuscuz com alguma coisa. Cuscuz tá fazendo falta na minha vida. Cuscuz tá fazendo falta. Eu não tenho cuscuz em casa, mas eu como todo dia ovo. Olha ovo só. e mamão. Ovo e mamão. Mas é isso, eu acho que todo estudante, todo aluno que tiver a vontade e a oportunidade de ir, se não tiver vontade, aproveita a oportunidade pelo menos e vai. Né? Porque, cara, é surreal, é incrível, é uma experiência tipo, transformadora, assim, é muito legal. Só lembrar, aproveitando que ela falou da experiência, que não tem custo nenhum para os alunos, né? Ah, importante. O pessoal que está assistindo está pensando, pô, eu gostaria de ir, mas eu não posso. Não, o Ministério da Defesa paga passagem e nós ficamos hospedados lá no colégio. E para quem nunca andou de avião, vai andar a primeira vez de graça, que nem eu. E é muito legal pra gente sair, como a gente comentou, né, sair da bolha, né, professor? Aumentar a visão de mundo. Professor, muito obrigado mais uma vez, né, já vai guardando aí o crachá aí, vai carimba na saída. Gabriela, também obrigado pela participação, né, sucesso aí na tua carreira, Marcos, né, valeu, até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal, até mais. Até mais.
O X-Play Podcast vai ficando por aqui. Nos acompanhe no YouTube, também no Spotify. Não deixe de deixar aí o seu comentário, dar o seu like e compartilhar o conteúdo. Nossos programas aí estão também no @uxplay, certo? No Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, que agora é X. E também nós estamos na Rádio Comunicaverso, lá na coordenação do grande Miguel, certo? Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!